7h30. Massa. Tá todo mundo... Tá todo mundo me ouvindo? Queria fazer esse teste logo. Eu vou tentar ser pontual sempre, tá? Pra gente garantir o nosso horário, das 7h30 até as 9h. Esse sistema do Google vai estar enviando sempre um lembrete, faltando 15 minutos, né, para todo mundo. Espero que funcione direitinho. Então, bem-vindo a todos e todas. Esse é um curso chamado E-Boys e E-Books. Ele é coordenado e vai ser ministrado, vamos dizer assim, por mim, Felipe Volney. Tem a produção de Thalita Medeiros, está na produção, está na comunicação com vocês lá pelo WhatsApp, né? Não sei se todos já aceitaram o convite lá do WhatsApp. O WhatsApp vai funcionar mais ou menos o seguinte, né? Temos 20 pessoas, eu tenho 31 inscritos, mas enfim, depois ele vai reforçando no final. Vai funcionar mais para quem tiver algum problema com o link, quem recebeu o link, e por algum, enfim, perder e por alguma coisa, a gente pode solicitar lá pelo WhatsApp, tá? É sempre o mesmo link, então também, assim, todos os e-mails que vocês fizerem as inscrições, né, são por esses e-mails que estão cadastrados. Caso vocês queiram cadastrar um outro e-mail, tipo, sei lá, às vezes o e-mail do celular é diferente do que se usa no PC, né, tal, e quiser usar ou trocar o e-mail, né, manda pra gente, tá, ou pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail, e a gente insere também. Por quê? Porque aí esse sistema que está funcionando não precisa da solicitação, né? Geralmente o Google Meet você recebe o link, aí você clica, aí alguém lá, que é o administrador da página, tem que aceitar né? Enfim, e nesse modelo, pelo Google Agenda, achei isso aí, não conhecia, enfim, vocês entram normal, né? Quando a sala abrir, todo mundo já entra e tá tranquilo. Queria mais uma vez reforçar, né, a minha alegria e minha satisfação, né, por todos os inscritos, tá? Por estar organizando essa iniciativa, essa atividade. Já fazia um tempo que eu queria organizar alguma coisa assim mais continuada. Já tinha tido algumas experiências de formação, né, nesses últimos 3, 4 anos, que foram bem intensas. Algumas delas com algumas pessoas que estão aqui, principalmente com o Rodrigo Acioli, que nós dividimos alguns workshops, justamente um pouco sobre a história da edição e algumas problemáticas. E uma coisa que também me fiquei bem instigado foi de um encontro, de um curso que aconteceu ano passado, uma cadeira lá da UFPB, sobre arquivo e literatura. Arquivo, documentos e literatura, coisa desse tipo. Então eu vi que poderia ser algo interessante realmente formatar isso. E esse encontro ele só é possível por causa dessa iniciativa da Aldir Blanc, né? Então dá para fazer algo. São 10 encontros, essa foi a minha proposta, e essa é o que eu pretendo manter, né? Fazer um grande arco narrativo, né? Com problemas e com provocações e com inquietações sobre a história da escrita, da criatividade, da invenção, né? Das artes, e principalmente com foco na poesia, que é algo que é por meio de interesse, né? E sempre pensando todas as idas e voltas, né, dos formatos da escrita, né? E eu falo idas e voltas porque é um pouco disso que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês durante essa jornada de 10 capítulos, né? Um tomo, né? 10 volumes, vou pensar assim. Eu queria, né, são 7h35, eu queria que a gente pudesse fazer bem rapidamente, se possível. Então quem tiver algum problema no microfone, enfim, a gente dispensa, mas eu queria que fizesse uma breve
uma breve apresentação. Eu queria assim, o nome, né, o que faz ou o que gosta de fazer, e da cidade, porque eu queria ter um olhar geral que eu já tenho, mas que todo mundo meio que se ambiente, né, com esse momento de partilha nosso, né. Uma segunda coisa que eu queria pedir a autorização de vocês, né, porque como isso é pela Aldir Blanc, pela lei, e uma das exigências desse tipo de atividade online é que seja gravada. Então, esses encontros eles estão sendo gravados, tá? Eu vou, no final de março, meados de março, eu devo abrir algum formato, enfim, sei lá, algum canalzinho assim para tentar disponibilizar isso, é, nem que seja de modo só para fazer a prestação de contas, né? Eu não sei como desdobramento que isso possa ter, é, mas assim, inicialmente é isso. Eu queria dizer para vocês que está sendo gravado, né? É uma exigência, é um processo de prestação de contas e provavelmente isso no final de março deve ir para algum canal e ficar lá como um arquivo, vamos dizer isso, beleza? Então vamos fazer essa breve apresentação, né? Porque eu acho que em 15 minutinhos no máximo a gente finaliza isso, né? Mas o que eu acho importante, mesmo pela distância, mesmo por uma coisa meio esquisita, né? A, a, essas apresentações sem ser em corpo presente, né? Mas eu acho importante para, enfim, de toda forma são 10 encontros onde a gente vai estar juntos, assim, e é uma oportunidade de todo mundo também trocar ideias, de saber e se conhecer, né? Um pouco mais para frente também. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, como a gente não faz a menor ideia de que se isso é uma roda, se isso é uma sala, se tem fileira, eu vou abrir aqui o meu painel e aí quem for aparece por ordem alfabética. Beleza, aí eu vou dando aqui já o toque e a gente vamos papeando já, tá? A primeira que tá aqui é a Alhandra Ferreira, Fernanda, desculpa. A Leandra tá por aí? Dá sim. Eu tô te escutando. Tá. Pode ser breve, assim, porque eu sei que tem todo mundo tem toda uma restrição, assim, né, de qualidade de sinal, de equipamento, tal, coisa desse tipo. Tá? Mas era só pra gente saber o nome das pessoas, assim, as pessoas se verem e a gente saber de onde é e o que faz e a gente minimamente, né, ter mais ou menos o contexto do nosso grupo. Né? A segunda pessoa que tá aqui é a Ana Neves. Tá, tudo bem, ela tá. Então a Angelina, perdão, Angelina. Diz.
Tá. Então, só pra gente. Então, Angelina, fala brevemente de você. Aqui tem o Davi, Davi Borges. Eva, Sou Eva Duarte, sou jornalista, artesã e assim, terminei letras. Agora estou fazendo metodologia no ensino da língua portuguesa, né, uma pós, e me interesso por esse assunto, porque todos e todas podemos ficar editores, né? Podemos vir a ser publicadores, publicadoras, né? A linguagem não binária. Então é por isso, eu tenho interesse pela publicação e como jornalista já atuei também dando suporte às publicações independentes, festivais e tal. beleza. Gabriel, Gabriel Menezes. Você tá por aí, Gabriel? Cadê? Vinícius? Ah, perdão. Isso. Não, pode ser você, cara. Sim, beleza. Deixa eu só permitir aqui o pessoal. É... tô aqui no, se vira no stream. É o Joana Dark. Boa noite, meu nome é Joana Dark, eu sou formada em letras, tenho pós em ensino de linguística e literatura, e sou mestranda do PROCAD em literaturas africanas da diáspora e de povos indígenas. Estou aqui para estar estudando na literatura com vocês. E é isso, espero que seja considerável. Ah, que massa. É... Rapidinho. Joseildo. Você tá por aí, Joseildo? Consigo. Tá bem baixinho, assim, bem ruidosa a sua ligação. Eita, bem, então relaxa.
Então a gente vai ficar pra próxima, você pra amanhã. Não, tudo bem, tudo bem. Segue. Desculpa. Caiu? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Camila Eduarda. Oi, gente, boa noite. Eu sou Jolita, tenho 24 anos, estou estudante de letras, estou no quinto período. E assim como o Gabriel, eu faço parte da faculdade de Ciências Humanas de Olinda, a FACHO. Tenho aprendido bastante, né, com a literatura, tenho buscado aprender, né, assim como a professora Gabriela Scolani, ela é maravilhosa, e ela tem me inspirado bastante em seguir essa carreira, né, de ser professora de literatura. E é isso. Maravilha. A Letícia. Isso. Boa noite, meu nome é Letícia. Eu sou Janina, faço faculdade de letras português e inglês, estou no quinto período, aula de literatura. E assim como minha companheira, depois eu comentei Ah, maravilha. Lucas. Massa. Tem Cristóvia. Boa noite. Boa noite. Sou aluna da UFRB, da UASP, cursando o terceiro período em letras também. Beleza. Renata. Olá, boa noite a todos. Sou Renata, sou de Pernambuco, mas vivo em Recife, estou no sétimo período de Ribeiro. Sua vez. Faça uma breve apresentação, Ribeiro. Rodrigo. Você consegue fazer uma breve apresentação? Ah, pelo Message? Tá, então vou fazer o seguinte: enquanto você digita, eu vou pedir para Sabrina se apresentar, porque pelo menos aqui na virtualidade a simultaneidade está funcionando, rola, né? Tem essas qualidades. Boa noite, pessoal. Você está me ouvindo? Estamos sim, Sabrina. Massa. Meu nome é Sabrina, eu sou escritora. Já publiquei pela Livrinho e pela Caixinha Mecânica.
publicar pela Companhia das Letras, que é a eu também queria muito conhecer mais pessoalmente o trabalho do Volney e surgiu um curso, porque eu sou viciada em oficinas grátis, então tá ótimo. Massa. Eu só ia tomar cuidado que a porta aberta, ela às vezes ela abre pro abismo, assim, não necessariamente para as escadas. Uma brincadeira à parte. Total, Sabrina. Sandro Luiz. Boa noite, Sandro. Massa. Thalita? E, é, Vinícius? Beleza. Vivian? Boa noite, pessoal. Bom, pra quem tem faço Massa. Berg? Você tá por aí, Berg? Tá podendo falar? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Enquanto o Berg não chega, eu acho que a Adna Maria, acho que você chegou depois. E você pode fazer uma breve apresentação? Legal. Não, total, legal. Fabrícia? Tá podendo falar? Deixa eu ver. Acho que ficou faltando Camila. Eita, Fabrícia. Tô te ouvindo. Tá bem baixinho. Pronto. Ah, legal. Camila? Oi, eu já falei. Eita, desculpa. Eu que tô misturando aqui. Tá, então eu sei que é Lex Cavalcante. Oi, gente, boa noite. Eu sou de Araçuaína.
Massa. Faltou alguém? Você fa... Cê- Foi, falou. Tá. É, Eu contei, posso falar? claro, claro, perdão, perdão. Oi, gente, eu me chamo Luana, mas eu escrevo um pouquinho, né? Sou metida poeta. Sou estudante de administração. Deixa eu ver, sou sócia proprietária da Botão de Gente. Minha sócia acabou de falar aí, linda, maravilhosa. É isso, estou aqui para somar e construir com vocês. Massa, massa. Eu vou, eu vou agora dar aqui continuidade, tá? Eu acho importante esse processo de apresentação. É, bem, eu queria, eu queria começar dizendo, né? E espero que não me leve a mal, seja um grosseiro. Eu queria dizer o que não é o curso, né? Eu queria dizer, por exemplo, que a proposta do eBoys eBooks é não ser, por exemplo, um workshop de literatura ou de poesia ou uma oficina literária, mesmo que muitas das reflexões que eu tento fazer sempre tenham um viés muito pragmático. Isso é uma qualidade e um defeito meu, mas sempre tem um viés pragmático para ser desdobrado com isso, né? Ela não é necessariamente também uma oficina de editoração, de curso de editoração, mesmo também tendo várias reflexões super importantes, né, para o nosso contexto, né, de autopublicadores, que eu acho que é a grande potência disso tudo, né, dessas últimas décadas, né, é a nossa possibilidade, né, de ter acesso e a produção, né, de nossa expressão, tá? E também, não necessariamente eu estou fazendo aqui um curso de formação em história. Como assim, né? Eu uso, ou eu tento, né, buscar vários saberes, né, uma prática interdisciplinar, né? Então agora eu vou me apresentar para, enfim, para fazer um pouco jus às apresentações e o que eu acho do curso, né, e porque eu pensei nele. Na verdade, eu sou biólogo de formação, certo? Eu tenho algumas outras formações no sentido mais acadêmico, se isso contar para alguma coisa nesse contexto, de mediação cultural. Teve uma pós que aconteceu uma vez na Federal, nunca mais rolou. E uma atividade de formação de leitura, de um curso online, que é bem interessante. Eu acho que sempre abre, de um núcleo de EAD à distância do Ceará. E eu acho lá bem massa. Depois eu mando o link, se quem quiser, porque tem de formadores de leitura, de história e quadrinho, e o foco é para educadores e professores. Cursos assim de 180 horas e tal. Bem interessante. Eu escrevo, ou pelo menos me coloco nessa situação desde 2006, né? Junto a esse processo de escrita, eu sou produtor cultural, moro em Goiânia, vivo aqui, sempre residi aqui. Tenho alguns projetos na área de literatura e música, né, nessa linha, né, alguns de publicação, outros de circulação de escritores, outros de mediação de leitura, certo? E esse contexto, né, o que veio desdobrando para esse curso ser realizado, isso começou em 2015, com duas inquietações. A primeira inquietação, ela veio com um festival que existia aqui, chamado Recitata, Festival de Poesia Recitada do Recife. E uma das questões que sempre inculcou todo mundo, né, era justamente os critérios, né, de julgamento, de seleção, né? Por quê? Vamos pensar nessa relação da oralidade, né? E esse curso se propõe também a pensar o lugar, né? E a potência
né, que a oralidade tem no século XX e começo do século XXI, né, a oralidade e o corpo, né, a corporeidade, né, dentro das artes, né. Se for pensar que o século XX, toda uma estrutura ligada à exploração do corpo, né, como objeto, como suporte, uma revalorização, né, as performances, né, e por ironia, né, uma das grandes questões desse festival é que na inscrição dizia assim, que você contava, ou que estava contando, era o texto. Aí, independente da performatividade, independente, ou colocando apenas critérios de oralização do poema, sem levar em conta, por exemplo, se alguém se apresentava em dupla, sem levar em conta de que se alguém se apresentava com um instrumento ou com um recurso sonoro. E isso me inculcou muito, desde 2015, assim, as outras edições sempre ficavam com a pulga atrás da orelha, mas desde 2015 isso me incomodou muito, assim, de que como é possível, né, pensar uma estética da recepção, porque no final das contas a gente está pensando nisso, né, aonde aquela presença, aquele corpo, aquele gesto, ele não vai ser levado em conta, né, e aí eu fiquei pensando como é que um jurado faz um filtro disso, né, como se fosse algo assim, né, meio abstrato, estruturalista, onde o texto trafega, né, da pessoa para o cara que está ouvindo e só o texto funciona. Isso foi uma das primeiras inquietações. Em 2015 também, eu tive a sorte, né, pois é, Eva, eu tive a sorte de participar junto de uma galera assim super potente, né, Eva estava junto nesse festival chamado Publix, Festival de Publicações Independentes, né. Rodrigo estava na coordenação, Rodrigo foi uma das pessoas que encabeçou isso, junto com o pessoal da Livrinho, né, da Livrinho de Papel Finíssimo, assim, um festival super importante, a Eva também trabalhou nele. Eu participei fazendo a parte da coordenação de um ateliê, né, onde recebia textos enfim, né, e nesse encontro me mostrou também uma grande potência sobre tanto dos participantes que estavam lá, né, na relação e nos desdobramentos, né, desses livros, porque várias das publicações estavam lá, de editores de Belo Horizonte, editores de Salvador, editores do Piauí, editores do Rio de Janeiro, tal, da Paraíba, Rio Grande do Norte. Muitas dessas publicações eu nunca tinha visto, né, em presença, no físico, né, além de uma exposição de livros objetos, né, livros de artista, na verdade, né, de livros de artista. Em 2013 eu tive uma felicidade, assim, de eu conheci um rapaz chamado, um figura bem massa aí do Recife, chamado Rodrigues. Ele é lá do departamento de extensão, trabalhava na parte de extensão de artes lá da Rural. E ele fez uma série de livros objetos. Não seria dentro da qualidade, enfim, uma coisa meio confusa de pensar livros objetos, mas não era um livro de artistas, eram livros objetos, né? E a gente chegou a fazer uma exposição disso em Carpina, em 2013. Né? E em 2015 teve esses livros de artistas no Festival Publix. Então isso tudo foi um caldo assim, para mim muito inquietante, né? Um gatilho, né? Muito potente, além de mostrar mais uma vez, né, de que as pessoas querem se publicar, querem ter seu impresso, querem divulgar, querem ser lidos, querem ler, querem compartilhar, querem partilhar coisas, né? E que esses impressos, ele não é só uma garrafa jogada ao mar, como tem uma metáfora muito triste, né? É uma metáfora do abandono, a literatura do abandono, a garrafa jogada ao mar, onde alguém, né? Na verdade, eu acho que a literatura contemporânea ela é muito potente pelo encontro, né? São ações que resultam no encontro e na presença. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo porque muitos desses conceitos como corporeidade, vocalidade, espaço, a disputa pelo espaço, a presença, o corpo, materialidade, tudo isso eu acho que é presente e no que se configura ou que vem a ser configurado, né? Literatura independente, ou autopublicação, ou autopublicadores, ou o autor, né,
que se funde com o editor, que se funde com o designer, que se funde com um monte de outras coisas, né? Que não é próprio só da gente, de nós contemporâneos, 20 anos, né? Isso, no decorrer da história, então um pouco a gente vai ver, né? Isso vem se repetindo, né? Então eu acho que isso também é uma coisa interessante, pelo menos esse olhar de fundo, né? Esse contraste de fundo, é para ter um pouco de certas práticas, certas noções, né? Que são corriqueiras e são circulares, talvez, nessa história da publicação. Por que o e-boys e o e-books, né? O e-boy como uma oferenda, né? Mas como uma oferenda para ser feita, né? Toda oferenda é feita, toda oferenda ela é montada, e me parece que muito das práticas de publicação, né? De publicar qualquer coisa é como um e-boy, né? Não sei para qual divindade, né? A gente está querendo, né? Suas proteções, né? Qual suas orientações, né? Mas é sempre como ofertas, são ofertórios, né? E o e-book, não só por uma coisa muito esquisita, né? Eu gosto muito de uma fala que o Rodrigo fez, falando sobre o e-book, que ele é como se fosse um simulacro, um incunábulo. Incunábulo, a gente vai ver, é um livro do século XV, quando Gutenberg criou a imprensa. Os primeiros livros, na verdade, imitavam o manuscrito, né? Não eram, enfim... ou seja, era uma revolução tecnológica, mas que imitava o manuscrito, né? E esse e-book que a gente conhece, ele tem esse simulacro de imitar, né, esse livro impresso, mesmo sendo algo completamente distinto, né? Que da semelhança talvez seja só de receber o texto. Escreve, professor, eu vou fazer também o seguinte, eu vou criar um drive. E muitas das leituras e muito do material, ou tudo que eu tiver do material que eu possa compartilhar e que vai ser parte desse curso, eu vou deixar lá. E aí quem quiser vai baixando e esse material, e vou tentar sistematizar por aula, tá? Tipo, aula 1, material que eu usei, né? Enfim, para ser uma coisa mais legal. Porque tem a ementa do curso, né? Eu vou seguir essa ementa. Ela está no mapa cultural, então não preciso publicar isso agora, mas assim, só para dizer que esse material teórico vai estar lá, né? E esse e-book, né, contemporâneo, eu vejo que além desse objeto, né, além desse objeto que a gente, enfim, ele é uma realidade, principalmente a galera, por exemplo, que trabalha dentro da academia ou que faz os seus estudos mais universitários, por exemplo, que é o fato corriqueiro de leituras em PDF, de transladar o PDF para o doc, de pegar um leitor OCR de imagem, converter isso em um Word, ou seja, para mim, na verdade, o e-book faz parte dessa prática contemporânea de fluxo, né? O que talvez o pessoal vá lá dizer do tempo líquido ou texto líquido, né? Ou um autor muito foda, muito interessante que a gente vai ver, é um Willem Flusser, que ele vai dizer que o texto eletrônico é uma outra coisa. A gente é que ainda acredita que ele é a mesma coisa, mas ele trabalha com código totalmente diferente, porque, na verdade, o que a gente vê é só um simulacro de códigos binários, de linguagem de computador, de programação. Então, o livro eletrônico, na verdade, ele não é, ele está só simulando, ele ainda vai aparecer para o que ele vai, né, o que ele ainda, a cara que ele vai tomar, ainda há de vir, né, porque ele trabalha com uma estrutura totalmente diferente, e ele ainda colocaria que essas linguagens de programação de computador seria o novo latim, a nova língua erudita, né, das sociedades high-techs. Enfim, são questionamentos que a gente vai ver e vamos tentar provocar, sabe? Eu queria começar, né, para ir fechando esse ciclo e pensar encaminhar o que eu pensei para a aula de hoje, ou para esse encontro de hoje, que eu pensei em hoje ser um pouco mais abstrato,
tá? Esses slides eu também compartilho com vocês lá, tá? Eu faço um PDF e jogo lá dentro do Drive. Esse encontro de hoje eu vou tentar ser um pouco mais abstrato, até para fazer jus a um pouco dessa reflexão, né? Como se fosse um encontro teatral, né? De uma névoa que vai tomando forma com o decorrer dos encontros, né? Mas tem, né, a religião diz que o corpo é uma culpa, mas temos pensadores, né, mais recentes, né, que vai dizer, tá, certo, mas que religião, né? Que tipo de pensamento, né? Tem dois pensadores, assim, vários, né? Mas eu vou tentar falar sempre dos autores que eu conheço, mas com mais leitura, né? Tem dois pensadores, eu acho que é o Muniz Sodré, e ele tem um livro maravilhoso chamado Pensar Nagô, que vai tentar, né, estruturar um pensamento iorubá, uma filosofia iorubá, né? Uma filosofia, um modo de pensar, né, dos oriundos do iorubá aqui no Brasil, né, que ressignifica e recoloca, né, toda uma potência de pensamento de influência afro-brasileira. A ciência diz que o corpo é uma máquina, mas que ciência, né? Existe uma ciência mecanicista, né? Uma ciência positivista, né? Que há pelo menos 50 anos já está sendo colocada em xeque, né? Está sendo aí questionada há bastante tempo, né? E o corpo de Deus é uma festa. Isso é o Eduardo Galeano, numa entrevista muito interessante que ele fala sobre a formação dele, né? E já colocando, né, essa potência, essa questão da corporeidade dentro da sua escrita, e que me interessou bastante. Então, o mundo não tá feito, o mundo não é feito de átomos. O mundo pode ser feito de histórias, né? São essas histórias que a gente configura mentalmente o mundo, né? O mundo nunca está dado para a gente, né? E eu creio que sim, que o mundo está cheio de histórias, porque são as histórias que a gente conta, que a gente escuta, que recria, que multiplica, né? Que questiona, que reinventa. São essas histórias que nos permitem transformar o passado em presente e que também permitem transformar o que está distante em mais próximo, no que é possível, no que é visível, né? Porque me parece que várias pessoas daqui têm sim uma relação íntima com a escrita, não necessariamente profissional, né? Que danado de nome horrível também seja isso, né? Mas me parece todos, ou a grande maioria, tem uma relação com a escrita, seja numa relação mais artística, expressiva, literária, acadêmica, enfim, mais pragmática, né? E o saber dizer, né? A palavra dita, isso é o que está sendo colocado em xeque. E também qual a história, o que tipo de história sobre a escrita, sobre a poesia, sobre a literatura, sobre a prática, sobre os saberes, sobre o fazer político, sobre o fazer artístico, enfim, qual dessas práticas a gente também está reproduzindo sem estar pondo em xeque, né, o que está sendo dito, né? E não é só o real ou a realidade que conhecemos, também a realidade da qual necessitamos, né? A realidade não é só aquela que nós vemos. Lá dentro há outras que são as que precisam nascer, as que devem nascer. Se vocês puderem, tem um pequeno manifesto Porque as Ruas Queimam, do Vladimir Saflat. E é um pequeno manifesto, assim, tem umas 10 páginas, ele faz uma leitura sobre 2013, sobre os protestos de 2013, né? E uma das questões que está colocada lá é isso, né? O que é que está por nascer ainda não tem nome, né? E como a gente tem que ter cuidado com o que tenta nos nomear, nos enquadrar, né? Nos enclausurar em certas palavras, conceitos, e como a gente pode, né, trabalhar com isso, né, ressignificar isso. E eu acho que a prática da literatura, a prática da escrita também é um pouco disso, né? Eu vou ainda insistir, me perdoe, nesses excessos de textos,
tá? Mas eu ainda vou insistir ainda nessa ideia, né? Que aí tem uma frase também do Galeano que fala assim: desde que eu comecei a escrever, senti sempre uma necessidade profunda de acudir ao resgate das palavras não escutadas, né? Quem trabalha hoje com literatura, com oralidades, com culturas orais, né? Sempre está colocando isso em xeque, né? Quem trabalha com as culturas de frechas, né? Com as culturas de borda, né? Davi, que trabalha com questões sobre ligada à escravidão, sempre há algo que é encoberto, mas é gritante ao mesmo tempo. Basta só mexer na lente, né? Das palavras não ouvidas, né? do que se finge não ouvir, né? Não só no que tem a ver com a exclusão de gênero, com racismo, com machismo, com militarismo, mas também com a sistemática exclusão dos pobres da história da humanidade. Como teria sido a Guerra de Troia contada por um soldado camponês posto a lutar pelos olhos de Helena? Ele não tinha o menor interesse em morrer pelos olhos de Helena. Ele era condenado não só a calar a boca e a matar ou a morrer, mas também ao silêncio perpétuo e não figurar nunca em nada, né? Essa voz na literatura, ela vai ser... eu vou sempre pensar literatura porque é uma relação minha de afeto, né? Mesmo não sendo alguém das letras, então minha relação com literatura sempre é uma relação de curiosidade, de afeto, né? Mas eu acho que também serve para várias questões para os historiadores presentes e para outras relações ligadas à arte, né? Vamos lá. Vou insistir nessa ideia de uma grande poeta. Faz assim: eu ia morrer mais tarde, tendo ou não me manifestado. Meus silêncios não me protegem, não me protegeram. Seu silêncio não vai proteger você. Quais são as palavras que você ainda não tem? O que você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio? Para algumas de vocês que estão aqui, isso no caso, Audre Lorde falando, é um ensaio como ativista para um grupo de mulheres. Ela escreveu esse ensaio depois de um diagnóstico de câncer, se não me engano, então ela ficou bem adoentada, e é bem bonito, e está na internet, depois eu mando o link disso. Para alguns de vocês que estão aqui hoje, talvez eu seja a expressão de um dos seus medos, porque sou mulher, sou negra, sou lésbica, porque sou quem eu sou, uma poeta negra, guerreira, fazendo o meu trabalho. E eu pergunto: vocês têm feito o trabalho de vocês, né? O nosso trato, né? O nosso fazer, né? Na busca dessas palavras que não são ditas, né? Eu acho uma grande balela, perdoe-se quem acredita nisso, assim, por exemplo, de vez em quando a gente vai para alguns encontros, assim, principalmente ligado à escrita, não sei o que, as pessoas falam: todas as histórias já foram contadas, por que escrever se tem tanto livro no mundo, né? Né? Assim, aí eu fico sempre perguntando, né? Morando aqui em Goiânia, pensando em tantas culturalidades, tantas culturas assim, histórias de quem, né? Contadas por quem, para quem, né? Silenciando quem, né? Deixando de falar quem, né? Ou até, se eu tiver oportunidade, eu não sei como é que eu encaixo, mas uma leitura que eu tô super apaixonado é um livro do Fanon, o Peles Brancas, Máscaras Negras, que ele vai pensar, né, vai discutir sobre a psique
e a subjetividade, né, do negro, e ele como psiquiatra, né, psicanalista, no seu exercício de clínico, da clínica dele, né, ele vai sempre colocar em xeque, né, essa subjetividade de quem, né, quem está narrando isso, né, como quem escuta e quem sofre as narrativas, né, quem sofre as opressões, como isso se estrutura, né, que a escravidão estrutura nas pessoas ou deixa como marcas cicatrizes, né, enfim, é bem potente essa leitura, e eu se eu puder, né, apesar que, enfim, então quais são essas histórias que a gente multiplica? E eu estou colocando aqui também, né, porque eu vou tentar fazer questão de colocar em xeque várias questões ligadas à história da edição, à história da leitura, né, à história da escrita, né, ou pelo menos um certo modo de se pensar ou de pensá-la, né, essa escrita, porque me parece que mais do que nunca uma leitura como o do Otávio Paz, quando escreve o seu Arco e a Lira, ele lá vai dizer que o que lhe interessa é muito mais o fenômeno, né, como surge o fenômeno da poesia, a sua potência, a sua violência, né, a sua força, do que necessariamente estar discutindo ou querendo problematizar a crítica literária, mesmo ele sendo um crítico literário, mesmo sendo um ensaísta maravilhoso, né? Mas é um livro todo dedicado, o cara passou 40 anos escrevendo aquilo ali sobre justamente o fenômeno, né? Essa força que irrompe, e a gente não precisa ir para muito canto, né? Assim, estamos rodeados de poetas e improvisadores, de poetas aí no meio do canavial que conversam diretamente com a música e faz uma sambada de 8 horas, de repentistas, enfim, de todos os improvisadores do mundo aí, todos os poetas aí, né, presentes também aqui, né? Então, quais são os futuros possíveis para uma história também da poesia, da escrita e do conhecimento, né? Porque também não deixa de ser isso, né? Falar do livro, né? Falar dos escritos também não deixa de ser de falar sobre conhecimento, né? Mesmo a gente tentando colocar em xeque, a gente pode botar em xeque, né, se existe um autoritarismo em um certo tipo de prática de conhecimento, né? Mas não dá para pensar numa crítica do livro, não dá para a gente fazer uma crítica sobre racismo, não dá para fazer uma crítica sobre desigualdade social e econômica, por exemplo, sem passar pelo conhecimento. E aí qualquer leitura pode ser a mais rasa possível do Paulo Freire, lá vai estar muito como eu acho que o Kafka, né? O Kafka diz que os livros para ele tem que ser como um machado que corta, né? E as leituras do Paulo Freire também são como machados de potência, vamos dizer assim, né? Sobre a relação do conhecimento e o conhecimento que liberta, né? A crítica, né? A crítica também liberta, né? Dentre outras coisas. Vamos lá. Nesse primeiro encontro, eu tinha pensado, né, na relação dos mitos, né? Então foi por isso que eu também estou pensando, né? Estou tentando margear o nosso encontro com questões mais ligadas à imaginação e à vontade de escrever, né? E à vontade de publicar, né? E eu também colocaria que existe nosso mito contemporâneo, né? E tem uma leitura que faz assim: se for verdade que profanar supõe restituir ao uso comum, colocar no lugar comum, o que havia sido separado na esfera do sagrado, né? Na esfera do intocado, né? Na esfera do secreto. Parece difícil que uma ação profanatória seja levada ainda hoje numa sociedade laica. Mais difícil ainda do que deve ter sido durante séculos de irrupção de heresias que batia no núcleo fechado das religiões dominantes. Esse texto da Tamara Kamazain, ela tá citando um autor que eu vou trabalhar uma parte dele no nosso próximo encontro, que é o Giorgio Agamben. E ele tem um livro muito interessante chamado Profanações, né? Só que talvez alguém escrevendo isso na Itália, ou lá na Alemanha, ou na Europa, né, onde o céu se tornou átomo e a materialidade da química e da física talvez seja muito mais presente, talvez é um texto que ele soa, para mim, com um olhar de desconfiança, pensando num país como o Brasil, né,
extremamente religioso. Há um tempo atrás, né, a grande maioria se declarava católica. Existe uma pesquisa do IBGE que até 2050, mais de 50% da população brasileira vai se autodenominar evangélica. E pensando em outras questões da América Latina, então eu acho muito provocador pensar qual é o nível, né, ou a densidade de uma sociedade laica, a nossa, ou dessas questões de profanação do religioso ainda muito presente. Hoje, como bem formula a Gabi, o George, estaríamos perante de um novo tipo de religiosidade bem mais sutil, que ele define como capitalista. Ou seja, vários autores colocam o capitalismo como uma nova religião, né, como um novo mito, né? E que na sua fase extrema, a do espetáculo, ele aponta para uma criação absolutamente de algo improvável, né? Então ele bota lá, por exemplo, de que como você consegue, por exemplo, botar câmeras, né? Câmera de filmar dentro de um banheiro, de um espaço, né, privado, vamos dizer assim, né, de uma relação do íntimo, de uma relação do secreto, né, e que você consegue transformar isso, na verdade, numa relação do espetáculo, porque está ligado ao consumo, né? Você consegue, na verdade, achar que muitas das questões que são ligadas ao tabu, né, principalmente nessas sociedades conservadoras, como o próprio capitalismo consegue transformar isso numa relação de consumo, né, como pode absorver, né? Então é por isso que ele coloca que é muito difícil pensar como profanar qualquer coisa nesse mundo contemporâneo, tá? Bem, estou filosofando aqui. Isso, os deuses americanos. Estou filosofando aqui, né? 8h30 da noite, mas eu queria tentar amarrar, né? O que é que isso tem a ver com o nosso curso, né? Sem ser muita egolombra. É que existe um processo também sacralizador que costuma deixar a tradição literária confinada no museu da cultura, né? Existe toda uma relação de poder, né, sobre o que se considera tradição literária, sobre a formação do cânone, sobre o que é, né, participar desse cânone, né, e das academias afins. Porém, algumas experiências de publicação buscam essa profanação, né? Essa profanação que talvez até diria, muitas vezes ligado ao do Agabe, essa profanação do capital, né? Não colocando que as editoras são essa função, né? Mas alguns dos estudos ligados à publicação independente, do pessoal que é mais da antropologia, que está tentando estudar esse fenômeno das feiras de publicação, desses autopublicadores, dessas pequenas editoras, desses editores, que às vezes são editoras e selos de uma pessoa só, né? Quando pergunta o que é que está inserido ali, é mais o desejo, né, de colocar qualquer coisa no mundo do que necessariamente algo ligado a um plano de negócio, né, algo que o Sebrae diria com certeza que não é por aí, meu jovem, vai vender tapioca. Essas publicações buscam a profanação, livros em formatos que parecem querer desacralizar o que, para mencionar a separação que fora submetido, que chamamos de literário, né? São livros em formato reduzido, cuja precariedade pressupõe lidar com um objeto que se assemelhe mais a um brinquedo perecível do que a um feitiço intelectual, e pressupõe também guardá-lo em uma biblioteca, correndo o risco de ficar acaçapados atrás dos grandes volumes. Eu daria como exemplo, não sei se vocês conhecem, ou todos conhecem, uma publicação do poeta Fred Caju, né, que ele coloca a casca de ovo naquela capa, né? E todo arquivista, todo bibliotecário sabe que aquilo ali é uma bomba, né? Aquilo ali cheguei e trouxe a peste, né? De fungo, de mofo, de qualquer coisa, né? E tem essa provocação com esses livros e entre tantos outros, né? Pensar, por exemplo, algo mais como os Poemóbiles, né? Do Haroldo, que é publicado pela Demônio Negro, né? E entre vários outros livrinhos da própria Livrinho, Papel Finíssimo e outras experiências nossas, né? Nesse sentido, deveríamos dizer que talvez estejamos diante de um novo tipo de objeto, ex-livros carentes de ex-libris,
e que não foi pensado para ser arrumado nesse móvel que exibe na sala da modernidade um estoque de cultura morta, caídos atrás da fileira linear que vem confirmar a museificação do mundo de hoje. Eu colocaria também todas as aspas possíveis, né, na relação da cultura morta e da museificação, porque, como já disse, né, o Muniz Sodré, que eu tinha citado antes, o Muniz Sodré, se não me engano, em 2001 até 2005, ele foi diretor da Biblioteca Nacional também. E ele tem várias relações de estudo, né, sobre como o livro físico, esse livro canônico nosso, né, como ele é fundamental para as comunidades mais pobres, né? Ou seja, é alguém que chegou, enfim, eu não queria fazer ironia com ele não, né? Mas o tipo de estudo para dizer, velho, assim, como as cidades, né, dos interiores, os bairros, né, mais afastados, e até nas grandes cidades, porque Recife mesmo só tem biblioteca municipal, eu acho que só tem duas, que é a Casa Amarela e mais alguma outra, né, e uma estadual, no centro do Recife, né, e parece que a importância e a carência desses livros, né, e o quanto eles são fundamentais. Para mim, para minha formação é fundamental ter acesso aos livros impressos, né, enfim. Deixa eu continuar. Tá. Vou tentar partir aqui para uma reta final, para o nosso encontro de hoje, né, que ainda pensando no mito, e fazendo um tensionamento. E eu vou tentar fazer isso sempre que possível, né, quando tentar filosofar coisas ou apresentar reflexões e tentar trazer isso para questões muito práticas também, né. Nessa relação do livro, da escrita e das oralidades, né, eu acho que é uma coisa muito interessante pensar o caso da literatura indígena, e eu vi que tem 2 participantes aqui, né, que trabalha ou que pesquisa algo ligado a isso, né, e como se o mito, né, enfim, de todas dessas denominações da representação do povo, né, de como ele vive, né, e que dentro do mito você pode, né, tentar se debruçar, né, sobre a mentalidade de um certo grupo da população, mas também esse mito também tem uma função, né, uma função que não exclui também tanto a nossa dimensão poética, como também essa dimensão, né, do prazer, né, da recreação, do degustar coisas, né? E aí, para a gente tensionar, né, e eu quero colocar essa questão do indígena, por quê? Porque aqui no Brasil, né, essa questão do ensino foi a partir da Constituição de 88, né, para que só implementada lá para 2001, né, com o Plano Nacional de Educação, essas coisas, mas que existem outras reflexões, né, de quem estuda literatura africana, né, que é também o impacto e o desdobramento, né, do processo de formação, do processo de letramento, vamos dizer assim, né, do processo de, melhor dizendo, de apropriação do sistema, né, da escrita para desdobrar e para criar ferramentas, né, de resistência, mas principalmente de identidade, né? E é um pouco disso porque a gente também tem, eu estou em Goiânia, algo que me interessa muito, né, são as expressões poéticas da oralidade, né? Então temos aqui bastante coco de roda, mestre maracatu e tal. Pernambuco também a região nordeste, vamos dizer assim, né, um potente nessas oralidades, e várias dessas manifestações, né, pensar que muitas dessas manifestações são do começo do século XX, vamos dizer assim, no caso delas sistematizadas, né, por causa da escravidão, o decorrente, né, ou como consequência, né, de poder fazer, né, aquela palavra ser ouvida, como eu estava dizendo anteriormente no começo, né, dos slides, né, poder deixar se expressar, poder deixar falar, né. Então, essas oralidades, né, é muito presente aqui no nosso terreno, nosso território, né. É uma relação que já vem sendo desenvolvida com quem estuda literatura africana, né, as relações entre oralidade e escrita, né, e eu queria fazer essa ponte, esse desdobramento com a relação da literatura indígena, né, de alguns povos, né, e como isso
como eles vêm se refletindo, porque eu acho que é algo que nos interessa, né? Nos interessa principalmente a gente que trabalha também com cultura popular, como algumas pessoas daqui falou. A primeira coisa é fazer, né, o sujeito da narrativa, narrar por si mesmo, né, se apropriar da literatura, se apropriar da escrita, perfeita, né? Falar a literatura nesse caso específico do sistema de escrita, né? E de um sistema bem específico, sistema de escrita alfanumérico, né? Para poder pelo menos narrar a partir e por si mesmo, né? Sem que a sua narrativa, os seus mitos, a sua interpretação do mundo seja mediada como geralmente acontece, ou uma parte acontece, ou como vinha acontecendo, né, por pesquisadores, por professores, por antropólogos, coisas desse tipo, né, mas sempre uma relação e uma manifestação desse mito, né, interpretado, né, são colocados em um certo tipo de linguagem, né, que talvez não seja a melhor, né, espelhamento, né, sobre com o que se propõe, né? Vou pensar nos próximos encontros também como a gente poderia pensar nisso, né, nessa relação, o que é que tem a ver escrita e verdade, né? Que é o que o Nietzsche fala, né? E tem um livro muito interessante, muito massa, que eu vou usar também aqui, que é o da Viviane Mosé, que é o do Nietzsche, a grande política da linguagem, que é justamente uma interpretação do Nietzsche colocando em questionamento sobre o que é a verdade, né? E o que é que tem a ver a escrita com a verdade, né? E porque a gente não deveria ter usado um outro sistema muito mais interessante como a arte, ou como o mundo da arte, né? Ou como, enfim. Então, uma das questões é narrar por si mesmo, né? Então, acho isso também muito super fundamental para a gente que transita pelas oralidades da cultura popular e outras, né? Porque, na verdade, está falando de oralidades, mas a gente está, em 2015, a gente estava lá, o Festival de Poesia Recitada, né? Temos performances fabulosos, né? Performers, vamos dizer assim, pessoas que encarnam ou incorporam esse gesto da poesia, assim, fabulosos, né? Miró é um deles, né? Tinha o França era um outro, e entre vários, temos muitos, né? Mas quis colocar esses dois porque para mim eles são super expressivos. A Silvana Menezes, né? A Cida Pedrosa, uma recitadora incrível também. Uma segunda questão, né, é que, por exemplo, de que os livros, né, esses livros, eles também eles geralmente vêm acompanhado com um processo de escrita, né? Por quê? Porque uma coisa a gente colocar que é escrita, isso é uma coisa que a gente pode pensar, né, mais para frente, e que eu acho que a publicação independente incorpora isso muito bem. Uma coisa é só a escrita alfanumérica, essa do nosso alfabeto. Outra coisa é você escrever. E você tem múltiplas formas de escrever, né? Os grafismos, as gravuras, né? Ou seja, existe toda uma relação, por exemplo, de escrita. E aí, né, a gente pode pensar que muitos desses povos, na verdade, aqui no Brasil, antes dos portugueses, eles tinham suas escritas, mas não necessariamente a escrita alfanumérica, né, para poder repensar coisas, né? Então tem as escritas ligadas aos vasos de cerâmica, ao corpo, né? Pensar que muitos desses povos, as escritas, as tatuagens, as pinturas estão ligados a narrativas, né? Estão ligados a uma textualidade, né? Vamos pensar, tirar para só dar um outro pulo e atravessar um oceano, por exemplo, um Pacífico, né? Os povos Maori, por exemplo, que as suas tatuagens são histórias, né? São narrativas, né? Ou seja, existe uma múltipla possibilidade da escrita e do escrever, né? E que muitos desses livros eles tentam fazer essa junção, né? Que a gente colocaria como narrativas multinodais, né? Que é quando você coloca dois símbolos, duas linguagens simultâneas, né? Aonde não necessariamente a ilustração, né? Ou a gravura, ou a grafia, ou outras grafias, tem um modo acessório, e sim uma dupla narrativa, ou triplas narrativas. Por que eu estou dizendo isso? Pensar no mundo prático, por exemplo, no mercado editorial convencional, se um autor ganharia, quando fosse um cara bem foda, assim, ganharia até, sei lá, 10% do valor da capa do livro, geralmente é 5%, os ilustradores recebem 2 ou 3%, né? Geralmente as grandes, né? Assim, quando é alguém muito já consolidado, consegue dividir meio a meio
o que seria esse direito autoral, né? Então, a gente está tentando colocar aqui outra coisa, né? A gente está tentando colocar aqui sistemas, né, verbais e não verbais que estão ali, né, em dupla relação, poderia até ser mais, né, sobre o significado das coisas, né? Eu acredito também que, por exemplo, que o mundo digital, ou as mídias, né, as mídias no sentido dos aparatos, né, de produção de coisas, a gente consegue, por exemplo, ter várias linguagens dividindo, né, a mesma célula, vamos dizer assim, como o texto, a imagem, o movimento, o som, né, e outros signos ali rodando, né, signos em rotação, né. Enfim, eu acho que colocando essas questões, porque são questões na minha cabeça muito contemporâneas e que elas também são questões de pensamento muito profundo que já existia aqui nesse território, né? Eu fiz questão de que o nome do projeto também fosse o Ebó, para a gente pensar, ou pelo menos uma carga que possa nos levar a pensar numa certa ancestralidade, vamos dizer assim, mas de saberes muito potentes, né? De reflexões, de práticas que já são nossas, né? E que como isso pode ser retrabalhado, na verdade, retrabalhado por nós, né? Vamos dizer assim. E aí a gente pode pensar em vários nomes para isso, se é apropriação, se é antropofagia, se é a miscigenação, né? Se é autofagia, enfim, né? O conceito teórico se é tropicália, sei lá, enfim, se é mangue-beat, enfim, o que é que vem a ser isso, né? Mas que a nossa possibilidade de expressão para esses impressos e para outras coisas, né, elas são potencializadas, eu acho, né, de um tempo para cá. Eu queria... Tô fechando, tá, pra gente. Só tem mais 3 slides e tal. Vou tentar acabar sempre um pouquinho antes das 9 para a gente poder render se preciso, tá? E já tem uma fala do Daniel, né, Munduruku, que é um cara super potente, né, super conhecido, vamos dizer assim, já consolidado, vamos dizer assim, no mercado editorial, da tribo Munduruku, né, é preciso interpretar, é preciso conhecer, é preciso se tornar conhecido, é preciso escrever, mesmo com tintas do sangue, a história que foi tantas vezes negada. A escrita é uma técnica. É preciso dominar essa técnica com perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena, ou talvez a favor de nós mesmos, né? E me colocando nisso também. Técnica não é a negação do que se é, né? Pensar as relações do aparato técnico, né, com as ancestralidades, né? E é uma coisa que a gente pode tensionar bastante, né? Existem várias experiências no Brasil, né, de 2000 até 2012, 14, assim, dos pontos de cultura, que foi justamente a distribuição, a possibilidade, né, de poder tornar possível aparatos técnicos, ilhas de edição, ilhas de gravação, enfim, para terrenos muito longe das metrópoles, né? E essa produção também é muito potente. Estou falando isso por quê? Porque na quinta-feira eu vou também colocar que não é só, né, a oralidade que se torna escrita, mas que o nosso contemporâneo exige, né, ele exige uma nova reconfiguração de a gente poder trabalhar a própria oralidade, porque nós temos meios agora de gravar a oralidade, né? Porque a gente fala do escrito, mas na verdade a escrita nada menos do que você poder fazer um registro de uma mensagem, de algo que alguém vai ler à distância, né? E hoje a gente consegue gravar algo e manter a distância. O telefone é isso, a internet é isso, um arquivo de áudio, né? Enfim, de vídeo é isso, né? E isso exige de nós, né, uma reinterpretação, né, de como trabalhar isso, né? Então, ou seja, como a gente interpreta um poema falado, a gente vai interpretar um poema falado, narrado, né, trabalhado com as oralidades, com um design de som, com texturas, né, com volume, com várias nuances, como se fosse um texto escrito, mas ele não está escrito, né? Ele está trabalhando em outro suporte, né? E é por isso que a gente, voltando para aquela debate na minha cabeça lá em 2015 do Restata, tem uma certa confusão no termo, sabe?
Ao contrário, é a afirmação da competência. A técnica não é a negação do que se é, mas ao contrário, é a afirmação da competência, a afirmação do saber e do poder fazer. É demonstração da capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela se reafirma. E fiz questão de realçar isso porque quem trabalha com identidade e onde a escrita é o lugar onde se fixa as identidades, quem vai falar isso é o Nietzsche, né? E quem vai fazer toda uma crítica à relação da identidade, da presença e da escrita é o Derrida mais para frente, né? E não só ele, né? Mas vários dos pensadores do século XX, principalmente o pessoal dos franceses, vão colocar isso em xeque, né? Mas é o Nietzsche que faz essa implosão ou essa denúncia, né? De que quem escreve que essa escrita, a palavra, né? É uma afirmação de uma identidade, né? A fixação de uma identidade. É demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o ser na medida em que precisa adentrar o universo mítico para dar-se a conhecer o outro. Há um fio tênue entre oralidade e escrita, disso não se duvida. Alguns querem transformar esse fio em uma ruptura. Eu prefiro pensar numa complementação. Ou seja, eu acho que para a gente, eu acho que essa é uma questão, né? Assim, a gente como escritores, como autores, como artistas, né? Como provocadores, como tensionadores de linguagem, né? Como pessoas que têm acesso a várias materialidades de expressão, seja o celular, os editores de vídeo, de texto, desse tipo, né? Como a gente possa também transitar, né? Transitar entre esses suportes, entendê-los e tentar se apropriar deles com as suas linguagens e tensionar suas próprias linguagens, né? Pensar a sua expansão, né? Vamos pensar aqui, talvez, como tem muitos poetas e escritores, como expandir o seu texto ou como expandir a experiência artística, quem foi ilustrador, desenhista, ou fotógrafo, né? Para outras mídias, né? Como é que uma fotografia transforma em um texto, como é que uma fotografia se transforma em som ou vice-versa, né? Não se pode achar que a memória não se atualiza. É preciso notar que ela, a memória, está buscando dominar novas tecnologias para se manter viva. A escrita é uma dessas. Pensar na literatura indígena é pensar no movimento que a memória faz para aprender as possibilidades de mover-se num tempo em que nega os povos que a afirmam. A escrita indígena é a afirmação da oralidade. Quis trazer esse poeta de Angola porque nesse texto a pessoa que está fazendo essa reflexão justamente está colocando que, como no Brasil existe é muito recente, ou vamos dizer assim, a construção mais sistemática da literatura indígena é algo muito recente e não tem uma teoria ainda muito estruturada, pensando, né, da galera, pensando no olhar que vem da academia, né, mas colocando que a literatura, hoje existem várias reflexões interessantes sobre a literatura africana e o diálogo e o tensionamento dessa literatura com a oralidade, né? Que é o Manuel Rui, que é um cara que participou da independência de Angola, um escritor super potente, super importante. Não posso matar o meu texto com a arma do outro. Vou minar a arma do outro com todos os elementos possíveis do meu texto. Invento outro texto, interfiro, descrevo para que conquiste, a partir do instrumento da escrita, um texto escrito meu, de minha identidade, tá? Minha personalidade, né? Do lugar, do meu território, né? Da linguagem e da expressão e das configurações próprias desse meu território, quem pensar nesse, né? Porque também é válido na contemporaneidade pensar que existem pessoas que estão longe dos territórios, né? Ou estão pensando em transitar para além dos territórios. E como também pensar nisso, né? Os personagens do meu texto têm de se movimentar como no outro texto. Têm de cantar, dançar. Em suma, temos de ser nós mesmos. Assim reforço a identidade com a literatura. E por último, peço perdão por esse tom recitatório, mas eu acho que esse primeiro momento a gente poderia explorar isso, né? Eu peço também perdão porque eu não sei se a conexão permite, deveria ter pensado isso melhor, né?
esse tipo de experiência, se isso se torna muito mais interessante. Mas enfim, eu vou tentar nos outros serem mais sistemáticos, com mais ilustrações, mais imagens, para poder a visualidade contribuir, né, para a nossa experiência aqui do curso. E por último, um poema da Lucille, traduzido por essa poeta Ruby Prates. Ela tem um livro, acho que de 2 anos atrás, super potente também, chama Um Corpo Negro. E ela está debruçada na tradução dessa poeta, e faz assim, uma poeta negra, né, importante no movimento também de luta e de resistência, de afirmação, né, da mulher negra nos Estados Unidos. Você não vai celebrar comigo isso que eu moldei como um tipo de vida? Eu não tive nenhum modelo. Nascida na Babilônia, não branca e mulher. O que eu imaginei ser além de mim mesma? Eu forjei isso. Aqui, nessa ponte, entre a luz da estrela e a argila, minha mão segurando firme, minha outra mão. Venha celebrar comigo que todos os dias alguma coisa tenta me matar e falha. É isso. Terminei a tempo, né? Faltam 5 minutos para as 9. Eu queria pensar, né, se a gente pode render mais alguns minutos, né, sobre as nossas reflexões, ou a reflexão sobre isso, né? O que eu queria pensar, né, ou deixar para hoje, né, para hoje, é isso, é que eu penso que esse curso seja um tensionamento e uma reflexão, sempre tentando unir um pouco questões de história, questões sobre a escrita, sobre literatura, mas ao mesmo tempo, né, possibilitando um olhar também muito contemporâneo, muito pragmático, porque para mim, né, o importante e é fundamental esse olhar de fundo, né, vamos pensar assim, histórico, mas de memória de fundo, é porque várias dessas práticas estão permanecem, né, no contemporâneo, e são práticas que a gente está fazendo agora, né, aqui em Goiânia, está fazendo no Recife, está fazendo em Olinda, está fazendo no Brasil, né, várias dessas práticas estão acontecendo e estão se tensionando no agora. Bem, alguém queria colocar alguma coisa, tensionar alguma coisa? Nós vamos também se ver na próxima quinta, sexta também, né, mas a gente temos aqui alguns minutos, mais 5 minutinhos para a gente ir tensionando o nosso encontro. Se inscrevendo não, a minha... Eita, eu tô lendo aqui uma janelinha que subiu, mas não sei se era sobre o... se inscrevendo para falar, né? Nossa, eu nem pensei nisso numa fila de inscrição. Desculpa. Pode ser, você já colocou, pode já botar na roda aí e eu vou organizando, porque aí eu vou tentar também fazer isso, né, pessoal? Vou tentar, assim, gerenciar o tempo da gente pra gente não, enfim, não ultrapassar, e também entender para todo mundo que quando é 9 horas tá todo mundo também à vontade de ir fechando a sala, de poder resolver outras coisas também sem nenhum problema. Não é essa, enfim, não é nenhum mal feito. Já falou pelo chat, né? É bom também a escrita, né? A simultaneidade das coisas. Alex, fale, por favor, por gentileza. Eu vou fechar aqui meu microfone, que eu sou prolixo.